Sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube, nesse podcast Seja Luz. Hoje eu tenho um convidado de honra, um pastor querido que eu conheci na minha célula na academia. Ele entrou lá um dia com um amigo e orou por nós, profetizou, um homem remido pelo Cordeiro, um homem de Deus, verdadeiramente andando com Cristo, Silas Fagundes. Mas antes eu vou orar para que Deus venha nos abençoar por esse dia, abençoar esse canal, abençoar esse lugar, que o Espírito Santo de Deus esteja aqui, porque sem Ele nós não somos nada, sem a presença dEle somos apenas pessoas, né, normais. Mas quando Ele vem, brinda com a sua presença, traz o júbilo, traz a água da vida, que é a sua presença. E como eu sempre digo para todo dia na minha vida, só Deus, só Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Sem Ele nós não vamos ver Deus, nós não vamos chegar aonde temos que chegar. Por isso eu peço nessa manhã, Pai, venha com a tua doce presença, com o seu bálsamo de Gileade e ponha um renovo nos nossos corações. Traga a sua luz, a sua presença aqui e fique conosco, Pai. Assim já te agradeço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Silas. Bom dia. Me conta um pouco da sua caminhada, sabe? Como você começou, como você conheceu Jesus Cristo, como que o testemunho da sua transformação. Você nasceu em um lar cristão? Não. Não nasci, meu pai, na verdade, ele é pastor de igreja já, né? É pastor de igreja, minha mãe também pastora. Meu pai já tem 43 anos sendo pastor. Ai, que maravilha. Minha mãe também, então eu nasci no lar evangélico, mas quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu me desviei do caminho do Senhor. E foi um tempo muito difícil para meu pai e para minha mãe, por estar na igreja, por estar desenvolvendo e ver o filho se afastando. E foi um tempo que meu pai e minha mãe sofreram um pouco, mas foi um tempo que eu penso que eu vi uma guerreira que era minha mãe. Mãe, mulher de Uma oração. mulher de oração. Eu passei, até os 17 anos, fiquei no mundo destruído mesmo, em drogas, em bebidas. Comecei a mexer com o tráfico. Não precisava, mas comecei a me envolver com essas coisas, sabe? Uma coisa muito difícil para minha mãe e para meu pai viver. Imagino, né? Para você ter uma noção, meu pai, ele tinha, naquele tempo, era menonista, tinha uma igreja em cima. E como era de bairro, naquele tempo era comunidade, eu traficava tipo 2 ruas abaixo do meu pai. Chegou ao ponto que meu pai, depois de 25 anos na igreja, isso foi 17 anos atrás, 18 anos, chegou a perguntar, falar para mim, cara, eu prego salvação, prego tudo e você tá fazendo isso, os próprios meus já tá falando de você para mim. Imagina a dor do seu pai, né? Ah, meu pai passou uma dor. Mas teve um dia, Geni, que eu não vou esquecer. Eu estava saindo de casa e minha mãe nunca me obrigou a ir para a igreja, nunca. A única coisa que minha mãe fazia quando eu chegava em casa, eu dormia. Quando eu colocava a cabeça assim, chegava às vezes à noite ou no outro dia, ela sempre orava por mim. Ela colocava a mão na minha cabeça e falava assim: Deus, livra ele, cuida Amém. dele, Que coisa linda. ajuda ele. Minha mãe nunca falou uma palavra negativa. Ela tinha certeza. Eu confesso para você que minha mãe tinha certeza da minha salvação. Porque um dia eu vou sair de casa, eu ia traficar. E era uma quarta-feira. Eu me lembro que ela nunca tinha feito isso, me chamou no portão, falou: filho, vem cá. Eu falei: pode falar, mãe. Ela falou: ó, Deus vai falar com você hoje. Dentro da minha cabeça, Deus vai falar comigo, mas eu não tô nem indo pra igreja. Eu não ia pra igreja, tipo, dos 13 anos até os 17, eu não pisei na igreja. Eu falei: mas não tem lógica, mãe. Tô indo trabalhar, tal, aquele jeito de menino novo. Eu fui pra dentro, fui pro samba, fui traficar no samba ali, que não tinha naquele tempo. E Deus falou comigo dentro do samba. Eu creio. Como eu creio. Tá dentro do samba e tava eu, alguns amigos. Infelizmente alguns amigos faleceram. E eu me lembro que uma voz falava comigo e a voz falava assim: quem você é?
Eu parava e falava, meu, tem alguém falando comigo aqui dentro, não é possível. Quem você é? Sem mim você não faz nada. Eu paro, me assusto, vou pra fora do samba, abaixo a cabeça e falo assim, que loucura foi essa? Nítido uma voz. Meu amigo tá vindo na minha direção. Ele fala, ei, tá tudo bem, meu? Saiu correndo do samba? Vamos voltar lá pra dentro. Eu olhei pra ele e falei, você acredita? Parecia que eu ouvi uma voz. Essa voz falava pra mim. Minha mãe falou comigo hoje que Deus ia falar comigo. Eu falei, mas eu acho que a droga tá fazendo entrou na minha cabeça. É, a Efeito, seta. Sinê. E essa seta aí, do nada, meu amigo olhou pra mim e falou assim, não, mas quem tá falando com você hoje sou eu. Meu Deus. Ele usou seu amigo. Ô, meu amigo. Quem tá falando com você hoje sou eu. Eu volto pra dentro do samba, mas eu já volto chorando pra dentro do samba. A Bíblia fala em João 8, versículo 32, e eu falo pra todos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o 36 fala assim, se pois o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está dizendo assim, conhecer a verdade é uma coisa. Agora, ser livre daquilo que te prende É o é o mais mais. importante. E Jesus, quando eu volto para dentro daquele samba, Jesus fala comigo de novo. Mas ele falou de uma forma tão surreal que eu saio para fora, eu ligo naquele tempo, a pessoa que trabalha fala, ó, eu tô fora. Ele falou, por que você está fora? Eu falei, Não Deus quero falou comigo no mais. samba. Falei para ele, Deus falou comigo. Infelizmente, esse rapaz ia falecer já também. Ele falou comigo no samba. Aí ele falou assim para mim, se foi Deus que falou com você, vai embora. Vai abraçar sua mãe. Eu me lembro que eu fui correndo para casa, que era perto. Quando eu chego em casa, a minha mãe tá de joelho, tá sabendo e convicta que ia acontecer aquilo porque ela já tá me esperando. E esse foi meu testemunho que mudou minha vida, mudou a vida da minha mãe e do meu pai, Total, né? E a importância de ter uma mãe que ora, né? Um pai e uma mãe que que ora, acredita. que acredita, que tem a fé E sabia que fundada, e né? sabia que estava acontecendo, sabia o que eu estava fazendo e falava assim, não sai de casa. Porque muitos, né? Porque eles eram mesmo de Deus, porque muitos mandam o filho embora, re- não Não aceita, porque é muito aceita. difícil, né? Para um, Mas com o pai, mais quando o pai é um pastor, aí é pior ainda. o que que Porque os vai outros vão falar, né? acusações, as críticas. Eu me matei tanto para você dar o melhor para você. Eu me matei tanto para fazer isso para você. Aí você vê que Deus, quando Ele quer fazer algo na vida de alguém, Ele faz. Mas se você estiver alicerçado, e se cumpre a palavra em Atos 16:31. Se você crê em Deus, você e tua casa servirão o nome Servidão do ao Senhor. Senhor. Eu, no meu encontro com Jesus, né? Que eu tive um encontro com ele também, eu ouvi a voz dele, e quem ouve a voz dele, não adianta, ali é uma conversão genuína, né? Você Sim, muda totalmente a sua rota. E ele me falou, num- uma das frases que ele me falou, eu falei, você e sua casa servirão a mim. Daí eu falei, não, é impossível, porque meus filhos não são ainda convertidos, né? Creio em Deus, são os íntegros, honestos. Mas daí, às vezes, eu pergunto para mim mesma. Eu também, na minha caminhada, antes disso, eu achava que não tinha ele, porque eu queria viver o mundo só. uhum, Mas ele me falou uma frase que, às vezes, eu me pergunto sozinha. Se você não sabia, mas eu estava com você na sua caminhada. sim. A gente acha que ele não está com a gente, e ele estava Tá. lá. Mesmo você no tráfego, você fazendo as coisas erradas, ele já estava te livrando e cuidando de você. Tava cuidando e livrando que tantos livramentos que eu tive ali. Eu, livramento atrás de livramento. Amigos meus que infelizmente faleceram. Mas eu costumo dizer que é aquilo que nós estávamos falando aqui um pouquinho antes. Quem é escolhido, você é marcado. Não tem Tem pessoas escolha, que não né? têm escolha. Escolhido não tem escolha, tem um ditado, né? E, e graças a Deus que nós somos beneficiados por ser escolhido por Deus. Porque eu me coloco, ontem eu estava vindo no retiro, me coloco, eu falando para os homens. Porque quando você se encontra nesse mundo das drogas, falando por propriedade própria, tem pessoas que se internam, é igual alcoolismo, é muito difícil a pessoa sair. Por quê? Porque a pessoa não consegue mais dominar suas vontades.
A vontade domina a pessoa. Sim, você é escravo, né? É você acordar hoje, falar, ó, eu não vou fazer nada, mas você não consegue, você tá abstinente, você não consegue. As pessoas têm que se treinar, algumas pessoas perdem muita coisa por causa disso. Eu perdi o tempo de mesa com a minha avó, que eu recuperei, graças a Deus, por esse tempo. Amém. Tempo de mesa com meu irmão, não tinha coragem de olhar pro meu irmão. Quando você se prende nesse mundo, você sai do seu ambiente familiar mesmo, porque você se sente não digno de estar na mesa, porque você conhece a palavra e falava, eu não sou digno de sentar Fica na com mesa do meu pai. vergonha, né? Isso, a palavra é vergonha. Eu lembro um dia que eu fui. Eu amo minha avó. Toda terça-feira eu vou na casa da minha avó. Ah, que lindo. Amanhã é dia. Eu vou cedinho, eu levo um negocinho pra ela, nós sentamos, nós conversamos. Toda terça-feira é rotina me levar na minha avó. Eu lembro que tem um dia que minha avó tá fazendo. Minha avó já tá com 90 anos. Minha avó tava fazendo acho que 75 anos, 74. Minha avó sempre que tem aquele neto, tipo assim, a avó gosta, não tem jeito. Sempre Parece que é o preferido. preferido. A família toda fica brava, era eu, desde pequena. Eu lembro que ela fez um bolo e falou assim: chama o Silas pra vir. Aí minha mãe falou: vou chamar. Eu amo tanto minha avó. Aí eu cheguei no portão da minha avó pra subir a escada. Eu não tive coragem de subir. Com vergonha. Com vergonha que eu não queria enfrentar a minha família toda, que minha família toda estava reunida. A minha irmã naquele tempo tinha uns 10 anos. Minha irmã tinha uns 3 4 anos, 5 anos. Aí eu falei pra chamar minha irmã. Meu irmão trouxe um pedaço de bolo pra mim e comi o bolo lá embaixo. Quando eu comi esse bolo lá embaixo, lá, o diabo colocou uma seta no meu coração. E a seta, naquele dia que ele colocou no coração, ele falou: você não é capaz. Se destrói. Você está manchando o nome da sua família. Você está manchando a reputação da sua família. Então o inimigo coloca coisa dentro de Coloca. você para destruir você mesmo. E foi um dia que eu passei, um dos piores dias da minha vida, que eu volto. Ai, horrível. O bairro já sabia quem eu era, a comunidade que eu pertencia já via que eu era. Então foi um dia terrível para mim. Mas com a minha mãe sempre com a fé e E acreditando. orando, e uma oração de uma mãe, clamor de um justo, né? Deus ouve. Mas foi muito difícil a caminhada, assim, você teve. Daí você largou tudo, Então, como Deus fala comigo, foi de tudo. Eu fui de tudo. liberto. Do jeito que eu fui para casa, nunca mais. Que é a mão dele, né? Que ele Foi. toca, E não isso que eu adianta. falo, quando ele toca, você dá um pane, aí fui para casa, conversei com a minha mãe e tal, ela falou, foi Deus e tal. Acordei de manhã cedo, quando eu acordo de manhã cedo, eu já acordo bem melhor, e quando eu acordo bem melhor, falei assim, vou ficar 3 meses em casa, vou sair para lugar nenhum. Fiquei 3 meses dentro de casa, quieto, parado, se alimentando, quando tinha... Aí eu fui ver e falei, e agora? Como começa? A palavra foi essa. Depois de 3 meses, uma guerra espiritual, porque tem a guerra Tem, espiritual. tem, tive muita. O inimigo pesa, nossa, a guerra espiritual falando que você não vai conseguir, você é meio uma briga espiritual. Mas depois de 3 meses foi o mais ápice, porque assim, e agora? O que vai ser? Você vai ter que enfrentar. Eu tinha 17 anos, vai ter que enfrentar a rua, você vai ter que enfrentar as pessoas que olhavam pra você. Foi um. Aí começou minha caminhada. Depois de 3 meses, falei, agora eu vou sair de casa. Minha mãe me lembra, não, sai de casa não, negócio de mãe. Ela queria que você ficasse lá, Ficasse né? mais um ano, se deixasse ela queria ficar essa vida de casa. Aí eu falei, não, mãe, eu vou que eu preciso. Aí ela falou, você vai pra onde? Eu falei, vou lá falar com meus amigos lá. Aí o medo da mãe, Com né? medo. Porque naquele tempo, Geni, não tinha celular, igual hoje, Não, você tem WhatsApp. que ir lá, Você tem que tem ir que ir no lá, não é lugar, negócio né? mesmo. Eu não tinha celular, mensagem, tinha aqueles blocão, vai ter, tinha uns que tinha um V3 aqui bem antigo. Aí eu fui lá enfrentar, falei, vou ter que enfrentar eles. Eu tinha uma honra pra enfrentar esse negócio de homem lá fora, tinha uma honra. Sim. Você tinha lealdade por ser leal, por construir amigos. Eu fui lá, me lembro que subi lá nos prédios lá e fui conversar com eles. Primeiras pessoas que eu fui foi conversar com meus amigos. E como eles reagiram? Então tava todo mundo sentado. Eu chego, eles. Ei, Silas, ei, Silas, aqueles. Sumiu, meu. Tá por onde? Viajou. Aí uns brincos, se internou, aconteceu. Eu falei, ó, meu, quero falar uma palavra pra vocês aqui. Aí eles falaram, pode falar. Quer dizer pra vocês que tô 3 meses dentro de casa. Deus falou comigo dentro do samba lá, vocês sabem que. Aquele tempo era o gerente, falou com vocês. Eu saí daqui. Mas vocês são meus amigos, você tinha aquela lealdade, vocês são os meus colegas. Tinha 4 meninos, e os meninos olharam pra mim e foi o que deu mais força. Falou, você está no melhor caminho. Só ora por nós.
Você vê até o pessoal que está errado sabe qual é o melhor Porque a caminho. pessoa quer sair daquele caminho. Você não consegue, né? Não consegue. Eu tinha um irmão de criação que é bem difícil eu falar dele. Eu falo no retiro. A única vez que eu falo dele no retiro, e nem podcast fala, mas eu vou falar aqui. Eu tinha um irmão de criação. Ele. Eu e minha vida foi ele junto. Tudo que eu fiz, ele fez. Orei. Morei na casa dele um tempo, ele morava na minha. Tipo, o nome dele era Paulo e era o Silas. Aí ela falava, nós temos tudo em comum, pô. Aí nós brincávamos, só não pode passar pela cadeia nós dois. Eu falava pra ele, né? E ele falou uma coisa pra mim, esse meu irmão, ele faleceu de overdose. Ele falava uma coisa pra mim e falava assim, Silas, como você conseguiu? Ele se internou, falou, me ajuda. A última frase que eu tive com ele, que o dia que ele faleceu, ele saiu de uma clínica. Eu falei, irmão, você vai vencer. Deus vai te dar força. Deus vai te ajudar. Eu me lembro que ele olhou pra mim e falou assim: eu sou tão feliz por você. De ver você, a sua conduta, o seu caminhar, né? Mas eu creio que Deus, isso é minha crença, não sei o que você acha. Na hora que a pessoa morre, que chega a sua hora, se você tiver um encontro, você Sim, se é arrepender, isso mesmo. ele tem misericórdia Tem. de nós, porque coincidência ou não, você vai ver, vou te dar meu livro, você vai ver, eu conto aqui, eu perdi 4 irmãos com droga, Nossa. 4. E mês passado, perto do Dia das Mães, eu tive um sobrenatural com Deus, que eu peguei umas fotos antigas e abri, que não sabia nem que estava comigo essas fotos. E eram as fotos dos meus irmãos. E eu nem lembrava deles mais. Um morreu com uma overdose, um morreu com um tiro, uma discussão no bar por causa de droga, e 2 com HIV, naquela época do Cazuza, que É, definhava e sim. falecia, que usavam droga injetável. E Deus me mostrou os 4, falou comigo sobre eles, sobre eu perdoar a menina que estava machucada por causa dessa época ainda, perdoar a menina por causa da minha mãe e do meu pai, que eu tinha coisas que eu achava que era eles, que Deus falou para mim, não foi eles, vocês às vezes ficam criando, ficam sofrendo por causa dos seus ais, dos seus achismos. E sua Sim. mãe e seu pai foram ótimos. Agora, dos meus irmãos ele não falou nada. Daí eu fiquei pensando, falei, será que meus irmãos foram salvos? Eu orei por mim, falei, Deus, está entregue nas suas mãos, só o Senhor sabe, o Senhor não vai avisar isso É, pra gente, né? Mas é uma dor que dá, é né? uma dor. Quando você vê lá, você chega, você querendo ajudar e você. Por isso que eu tô falando, quando você é tocado, Verdadeiramente, né? é uma. Eu costumo dizer que parece que não é que Deus tem os seus queridinhos, né? Mas sempre tem um Pedro, Tiago e João. Sim. Então quando você é levantado, aí você estivesse perguntando por que eu, né? Porque, Geninha, acredita, eu tava no meu. Dentro de mim, naquele samba, eu tava no meu maior momento, na vida mudando, não era uma pessoa que tava pedindo para ser liberto, Nada, para estava ser feliz. transformado. Eu tava no meu momento. Tava. Ia pra igreja, eu quero sair Você não disso. pediu nada para Pedi Deus no nada. seu. Não. Nada. Nada, 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 nada. Cheguei um momento de falar assim, me tira daqui. No momento eu queria viver. E Deus veio ter encontro comigo. Então, querendo ou não, tem pessoas que, quando Deus te marca, ele te marca. Não tem jeito, Não né? tem Quando jeito. ele falou comigo também, que eu ouvi a voz dele audível, e ele falou, eu sou Yeshua, né? O rei dos reis, o alfa e o ômega. Daí ele me falou, eu te selei antes do haja luz. Eu não entendia nada, porque eu não lia a Bíblia. E também estava feliz na minha vida normal. Eu achava que era cristã, mas cristã de ir no culto, Sim, sabe? De você, mas eu não sentia até uma emoção, mas não sentia o Espírito Santo depois daquele dia, daquele encontro genuíno. Ali ele mudou totalmente a minha metanoia. Lógico que tem o tratar, o tempo, o processo, mas eu passei por grandes lutas espirituais também, guerras espirituais, mas ali virou a chave na minha vida total. Tanto que minha maior dor da minha vida foi com. Eu perdi meu marido muito nova, eu fui casada há 25 anos, o pai dos meus filhos, e ele faleceu. Eu tinha 37 anos só. E depois disso eu procurava a alegria, a satisfação, o amor em homens, querendo ter alguém, porque eu queria ter alguém, sim. porque eu sou muito família, muito família. Isso, e quebrei muito a cara, porque eu procurei pessoas que não era para ser. E ele perguntei para ele, ele falou assim:
Você não corou e perguntou para mim se eram eles. Não era. A única pessoa que eu tive para você é o pai de seus filhos. E aquilo me deu um susto. Eu falei, mas como o senhor permitiu? E você permitiu, porque você não perguntou para mim, você não tinha intimidade comigo. Daí, tanto que eu pergunto, as pessoas quando perguntam para mim, como você ouve a voz de Deus? É intimidade com Ele, né? Sim. Depois disso, você foi criando essa intimidade até virar um pastor. Como foi Então, esse aí processo? que acontece, meu pai já era pastor de igreja, né? Minha mãe era, antigamente era da Menonitas, era uma igreja muito grande. É do Monte da Luz, lá do Ah, Imbu. tá. Do Monte da Luz. Até interessante, seja a luz, lá era o Monte da Monte Luz da lá. Luz. Muita gente vai lá orar. Era da Menonitas e tal. E eu comecei a ir, falei, vou no culto. Aí no dia do culto, Deus falou comigo. Eu falei, meu Deus do céu. Parece que quando você vai na primeira vez, parece que a pessoa conta a sua vida pro Não, é pregador, né? impressionante. Né? Tem lá uma plateia enorme, ele conta a sua vida e você fala. Aí na minha cabeça era assim: meu pai falou pra todo mundo, meu. Que era meu pai que era o pastor da igreja. Meu pai falou, não tem jeito. Aí eu chamei, falei, pai, você contou minha vida pra esse rapaz? Meu pai, não, eu não contei nada. Meu, tudo que eu passei, tava Ele sabe, passando. é Deus falando. Eu não era muito emotivo. Pra eu vir, tipo assim, da linhagem que nós tava vindo, eu era um cara mais centrado, não tinha muitas emoções, assim. E Deus mudou até nisso em mim. Sabe, foi uma transformação, cara, uma pessoa muito ruim, assim, daquilo que eu fazia e tal. Então, mudou uma chave dentro de mim. Eu falei, vim para Cristo. Aí eu tô indo na igreja. Aí naquele tempo tinha os jovens, tinha um líder dos jovens, os jovens tinham alguns jovens. Aí eu falei, por que você não ajuda os jovens, tal, tal, tal. Aí eu comecei a engrenar, indo pros jovens. Aí, depois de um ano, por ser pai também, o pai falou, você tem que começar a ler a Bíblia. Tá? Eu falei, mas a Bíblia eu acho que não quero não, esse negócio eu não quero não. Essa é a Bíblia não tem Quero não. como. Ele falou, não, tô bem aqui, tô cuidando dos jovens, deixa aqui, ajudando, era o William, no tempo eu ajudando o William aqui e tal. Aí comecei a engrenar. E nessa igreja que eu ia antes de estar na Tabernáculo, era uma igreja, tipo, disfuncional, uma igreja grande, então tinha muitos pastores de campos, meu, era loucura naquele tempo. Era como a Assembleia de Deus, era antes, tipo, campos, setor e tal. E meu pai tinha um sonho de pregar, e não conseguia pregar, porque para pregar tinha que ter desenvolvimento, aí pregar tinha aquele negócio e tal. Eu me lembro que meu falei, pai, você pregou quantas vezes numa ceia? Ele falou, nunca. Meu pai tinha 30 anos de igreja já. Aí isso eu falei, não, Não dá, vou né? pregar. Não, na minha É. cabeça eu falei assim, eu vou honrar meu pai. Foi assim que mudou minha chave. E você começou a ler a Bíblia. Falei, vou começar a ler a Bíblia. Aí meu pai falou assim, você vai ler? Falei, vou começar a ler. Eu vi ler, li, comecei a ler. Aí começa a ver, quando eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a fazer. Aí eu falei, agora, eu falei, meu pai tá há muito tempo aqui, não consigo furar essa, porque naquele tempo o regime era jovem ainda. É Eu já difícil, tava com né? 19, 20 anos, era difícil aquele tempo. Hoje tá, mas aquele tempo é muito difícil. Aí o que acontece? Meu pai tinha igreja do Vazame, aí teve um dia ele foi dar uma oportunidade para dar uma saudação que falava, né, de 5 minutos e tal. Aí eu falei a primeira vez, né, o presidente era dos meus tios também, ele viu, falou, investe nele. Ele começou a investir em mim, comecei a estudar, 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 estudar. Aí fui trilhando o caminho. Aí chegou um tempo, passou assim, eu falei, não acho que o negócio de pregar não vai ser para mim não, e você não vai ser. Aí ele falava, aí mudou minha chave porque ele falou, eu sou um sonho de ir pra Israel, mas nunca fui. Aí eu falei, vou pra Israel também. Aí peguei, quando ele falou que era o sonho dele de ir pra Israel, peguei, daquele tempo jovem, e fui pra Israel, mandei pra Israel. Falei, vou pra Israel que eu vou estudar em Israel. Você estudou lá, não? Falei, vou estudar lá, vou Hum. ficar lá um tempo, vou bater as 4 vezes lá, indo e voltando. Ficava um tempinho e voltava. Conheci o João Batista lá no. É um brasileiro, É o né? Eu brasileiro. conheci ele Você conhecia ele também. também? Conheci. Conheci ele na aula, É uma bênção lá no ele. túmulo. Então, comecei a estudar, 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 e fui trilhando, 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 trilhando. Graças a Deus foi abençoando, abençoando. Aí comecei muito cedo. Aí comecei a pregar muito cedo. Aí fui desenvolvendo, fui acontecendo. Aí fui diácono, aqui tem para evangelista. Aí eu casei, né? Casei com minha esposa. Eu tenho esposa, minha esposa. Já tô 16 anos com elas. Casado, tem quantos 6 anos. filhos? Tenho dois. Tenho o Miguel 10 e tem a Luna que tem 5. Tenho 2 filhos. Aí fui, comecei a desenvolver. Aí comecei a pegar a igreja muito cedo, né? Naquele tempo. O ápice meu da minha vida foi em 2 anos. 2 anos pra cá. Que quando Deus ele vai fazer o ápice na vida de uma pessoa, e você vê que quando ele quer fazer, ele faz. Como que foi? Foi o ápice. Porque
Eu tinha uma igreja, a igreja que era essa denominação, eles conversaram, se uniram de novo. E eu tenho esse meu apóstolo era muito amigo por causa de bola. Conheci muito jogador, foi profissional, conheci muito jogador de futebol. Eu jogava um pouquinho bem, ele gostava muito de mim. E conversei com meu tio, aí fui ter uma conversa com meu pai. E falei, pai, tô aqui, meu tio agora tava no Monte da Luz. E tava tendo oração com o apóstolo lá, ele confia muito em mim, um cara gente boa. Meu pai olhou pra mim e falou, meu pai chamou eu, falou, vem cá. Falei, o que que foi? Ele falou, vou falar uma coisa pra você. Falei, pode falar, tal, aquele jeito novo, eu sou novo ainda. Ele falou, não faça o que eu fiz com você, não. Eu falei, não faça o que eu fiz comigo. Ele falou, seu filho tá com quantos anos? Eu falei, meu filho tá com 7. Ele falou assim pra mim, eu fiquei tão atolado na igreja que eu não consegui tirar uma foto com você. Isso é verdade, né? Às vezes as Eu pessoas... fiquei tão atolado na igreja que naquele tempo era cruel, eu não consegui ter Era. uma viagem com você. Não faça o que eu fiz com você com seus filhos. Sei que você ama, que você tá em você. E eu vi meu pai chorando, falando assim, mas faça diferente. Eu acho que. Aí foi o ápice que eu falei, eu preciso respirar. Mudar, né? Preciso O primeiro respirar. ministério da gente é a família, né? Cheguei, conversei com a minha esposa, eu morava nessa comunidade. Falei, amor, ela falou, o que que foi? Acho que eu preciso mudar. Ela falou, mudar? Como assim mudar? Vou sair desse lugar. Falou, não, falei, vou sair desse lugar. Vai pra onde? Falei, vou pra outro lugar, não vou ficar mais aqui, não. Falei, mas tem minha mãe, nós temos nossa família aqui. Falei, mas eu preciso mudar. Eu preciso sair daqui porque eu preciso romper. Porque Deus falou pra mim que eu vou romper e eu ouvi a voz e eu vou ser como Abraão, eu tenho uma terra aqui, mas eu tenho que abandonar essa terra para viver algo novo. Porque Abraão, ele não só abandonou os parentes, ele tem que abandonar a terra, ele tinha terra, ele tem que sair da sua terra, a propriedade que ele tinha. Sim. Vou abrir mão de tudo e foi quando eu fui, ano retrasado, comecinho, fui para essa igreja que eu tô, fui desenvolvendo, eu comprei um apartamento, comecei a comprar um monte de coisa, Deus foi me abençoando, Deus me abençoando. Foi na hora que eu comecei a viajar bastante. Eu comecei a entrar nos lugares que eu falei, Que nunca tinha não. entrado. Até então, que meu pai olha, meu pai tipo, não tinha entrado e ter condições de ajudar minha família. Foi uns 2 meses atrás, o meu pai, ele sempre me ajudou na limitação, mas sempre passamos dificuldade. E 2 meses atrás, eu me lembro, ele estava com um carrinho, aí eu comprei um carro novo, ele falou, parabéns pelo seu carro, aquele jeitão dele. Eu fui e comprei um carro pro meu pai. Ai, que lindo. Eu cheguei lá, falei, bati, pai. Falei, pai, eu saí pra fora. Eu comprei um carro pro senhor. Seu ele e minha mãe. Aí ele falou uma palavra pra mim, ele falou assim, sempre acreditei em você. É, você vê que como é lindo. E honrar pai e mãe é um dos primeiros Eu, mandamentos da Bíblia, né? sempre eu acreditei em você. Eu fico muito feliz por você, filho. Então foi o ápice que. Não passei muita assim, provas, situações de igreja, não, porque eu, como gostei sempre de ler, Deus sempre me abençoou nisso. Mas 2 anos pra cá foi o ápice, assim, que ir para os lugares, pregar em E você, além de pregar na igreja que você. Qual é o nome mesmo da igreja? Tabernáculo da Glória. Tabernáculo da Glória. Você vai também itinerante em outras, Isso, eu não? prego em outros. Ah, Quando tá. não tem culto, eu viajo. Eu viajei, comecei a viajar bastante. Que honra, Rodei, né? rodei, rodei muito. Isso é muito bom, né? Muito bom. Quando é o chamado mesmo, porque para cada um Deus tem um Tem um chamado, chamado. né? Cada um tem um chamado. Cada um tem um chamado. É bom que você vai falando de Deus, você vai passando e tal. E é um tempo que é um tempo bom, novo para minha vida também. Nós vivia só vivia, como era pastor em, tipo assim, cuidar do povo É difícil, né? Deve ser difícil. é difícil. Eu respirei um pouco ano retrasado, tipo, fiquei lá ajudando lá, como passou o meu apóstolo lá tudo. Mas graças a Deus foi o tempo que eu vi que Deus, eu tinha que passar por essa Sim, etapa. tem que passar. Tem que passar, todos nós temos que passar. E quando ele vai te dar alguma coisa nova, que vai mudar alguma coisa assim, você acredita que a gente passa por um, falam que, por uma, como falam, uma luta espiritual, você sentiu que você ia romper alguma coisa, você Então, sofreu antes, não? então, quando eu cheguei em casa que meu pai falou pra mim, eu sabia que eu tinha que sair. Eu tinha tudo.
em casa. Então, eu saí sem nada, já saí vendendo. Minha esposa falou, você vai vender tudo? Eu falei, vou vender tudo, porque eu vou sair daqui, não vou ficar aqui. A luta foi mais com minha esposa, né? Sim, ela entender, Porque, né? porque ela tava com o pé firmado, ela falou, não, eu tenho as condições aqui. Eu falei, mas ela precisa romper. E meu filho, Geni, o que acontece? Meu filho, ele tinha muito problema. Meu filho, a guerra espiritual contra a vida do meu filho é terrível. E o mais interessante, engraçado, é que meu filho não sabia ler, não sabia escrever, atrasado. Faz bateria com o exame com os meninos, faz bateria com o Miguel. E quando eu vou para ano retrasado, ele tinha dificuldade de pegar num prato. Você vê meu filho, colher, não conseguia pegar. É muito atrasado. E eu sabia, eu falei, meu avô, que eu vou conseguir romper, eu vou ajudar meu filho. Eu não consegui, meu pai não conseguiu, eu vou entregar meu filho na escola, pra ele estudar boa, eu vou fazer isso pro meu filho. E quando foi ano retrasado, ele estava no quarto, ele me acordou e falou, pai, acredite, Deus me deu força. Ai, que coisa linda. Ele tá. Ele ficou Não, bem. meu filho tá zero, meu filho joga bola, meu filho na escola lá, a professora foi elogiar ele. Quando chegou na escola, a professora falou, mas ele não é alfabetizado, pai, não sabe ler. Aí acontece, o diretor vai na nossa escola, escola bolha. Então acho que ele ficou meio assim, falou, pô, vou pregar o filho do pastor. Eu falei assim, não, sabe aquele negócio? Eu vou comprar ele. Eu falei, não, dá pra dar pro meu filho pro pastor, mas ele tá atrasadíssimo. Ele, não, por causa disso aí, pai, a escola é muito boa. Orientou, passar na neuro, passar no psicólogo, passar em um monte de coisa. Aí quando foi 2 meses, não, uns 3 meses atrás, ele teve uma reunião comigo, a escola chamou parabenizou minha esposa por ter fazido o tratamento do meu filho, cortaram a medicação do meu filho. Aí tá só Agora já tá a criança ativa, normal, coisa linda come que Deus normal, fala faz, né? normal, conversa bem. Aí ele fala assim, você é jogador e você é pastor. Ai, coisa mais linda. E É, você acha que isso que ele teve foi uma guerra mesmo? foi uma guerra. Se eu não toma a decisão de sair, de romper, ele podia ter prejudicado ele. Entendi. Então, por isso que a gente tem que ouvir a voz de Deus e obedecer e fazer o que ele Obedecer. falou, né? Porque se não obedecer, você não. Tem muita gente que tá parada porque não obedece. Fica procrastinando, né? Fica com medo, né? Será? Os discípulos de Jesus, o texto diz que vai passar para o outro lado, tinha uma ordem. Mas interessante que na primeira vez que eles passaram, Jesus estava dentro do barco. Teve a tempestade com Jesus no barco. Na segunda vez, Jesus falou, ó, passa para o outro lado. Tem a dizer que eles subiram. Eu tento imaginar os discípulos dentro do barco dizendo assim, ó, nós vamos passar sem Jesus. Meu. Tem gente que acha que é assim. Você acha que é assim? Eu vou chegar em Gadara lá, vou passar sem Jesus. Não precisa de Jesus, não vai chegar. Mas deu um problema. Porque com Jesus no barco tem tempestade. Tem, não tem como, Ele não estava tem. dentro do barco. Imagina quando ele estava fora. Tem diz que ele está orando, tem diz que o barco vai quase a pique, tem diz que ele vem andando sobre as águas. Ali ele está mostrando algo para mim, para você, para todos. Ele falou assim, meu, se você quer passar, passa comigo. Sem ele é impossível, né? Com ele é difícil também, né? É, com ele é difícil, passa comigo, porque assim, eu dei uma ordem para vocês e dentro de vocês, vocês estavam acreditando que vocês iam conseguir chegar. Vocês não iam chegar. Se eu não venho aqui, vocês não iam chegar. Até então que Jesus entrou no barco deles. Sim. Então Jesus está dando uma meditação assim, comigo já vai ter dificuldade no barco. Agora eu fora dele, Daí vai, vai então, desmoronar. vai desmoronar Então tem que tudo. deixar ele estar dentro do barco para você chegar no outro lado. E barco, eu costumo dizer que barco não é refúgio. Barco é passagem. Tem gente que quer morar num barco. É problema. É problema, deve ser, né? Nunca Por mais quê? Por que é problema? Porque tem tempestade, tem chuva. Barco é passagem. Sai daqui e vai para outro vai lado. pro outro lado. Não adianta querer morar dentro do barco. Jesus não mandou ninguém morar. É só passagem. Passa daqui para outro lado. Entendeu? Entendi. Mas você acha que as pessoas que não estão ainda em Cristo, por exemplo, um conselho, porque eu, 2 dias antes do arrebatamento com Cristo ter falado comigo, eu pedi eu fiz um clamor a Ele, sabe? Eu falei, Senhor, muda minha história, muda minha vida, porque eu não estou aguentando mais viver com essa dor, que eu tinha uma dor, aquele vazio no coração que a gente não sabe o que é a falta de Deus, né? Só Ele preenche uma lacuna que está dentro de nós. Mas eu clamei e eu creio que tudo já está predestinado. Ele já sabia que eu ia. Diz que ele sabe até a palavra que vai sair da nossa boca, É, né? sabe de tudo. Então ele sabia que eu ia falar aquilo, que ele ia ter esse encontro comigo. E as pessoas que estão perdidas, que não sabem, que hoje em dia as pessoas têm muito intelecto, muito curso, muito coach, e não sabe o centro total que é Deus, a Bíblia mesmo, É, né? Espírito Essas Santo. pessoas, assim, que você podia falar para elas. É que o que eu podia falar para elas é que
que está escrito na Bíblia Sagrada em Filipenses 4, versículo 13, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Em Deus nós podemos tudo. Em Deus nós conseguimos tudo. Eu sei que essa pessoa está passando, está enfrentando, mas se ela colocar Deus em primeiro lugar, essa pessoa vai romper e vai vencer. Porque nós podemos tudo em Deus. Em Deus ele é a nossa força, a nossa salvação, a nossa ajuda, a nossa libertação. Eu costumo dizer para essas pessoas, quando eu estou ministrando, que nós estamos com uma série de milagres e que essa pessoa me ouvir, que Deus ele mostra para o mundo, para mim, para você, para esse ouvinte, que ele é um Deus sobrenatural. Exemplo, Jesus veio e no mundo físico ele está dizendo para os coxos, doentes, que está com câncer, que está com alguma situação de que ele tem um poder sobre a cura. Ele curou aquela homem do tanque de Betesda, ele curou o cego, ele curou o surdo. Então ele está dizendo assim algo para mim, para você que está com a doença, está dizendo eu não vou conseguir vencer, essa doença vai me matar, ele tem o poder de curar você. Aí ele mostra que ele tem a ordem sobre a natureza. Ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, ele tem o poder sobre a natureza. Até a natureza tem que obedecer a ele. Então ele está mostrando para mim, está mostrando para essa pessoa que está passando vento, está situação difícil, está tudo complicado, a área financeira está travada, você está devendo, você está numa situação que você está pensando que vai morrer, não consigo pagar ninguém, está dizendo, eu tenho poder também sobre isso. Sobre os demoniados também ele tem o poder no mundo espiritual. A pessoa que está com dificuldade, está precisando de uma libertação, igual nós estávamos falando, precisa de libertação, quero sair das drogas, quero sair da prostituição, quero sair desse adultério, quero sair do cigarro. Ele tem um poder sobre a sua vida. Aí vem um final que ele tem o poder até sobre a morte. Sobre a morte eu acho incrível, porque a gente pensa que às vezes você começa a orar para uma pessoa que está doente para Deus curar, mas às vezes Deus quer transformar para ele, né? A pessoa. Eu costumo dizer que as percas muitas vezes ela faz nós chegar perto de Deus. Muito. O texto diz que Quis perdeu a jumenta. Quando Quis perde a jumenta, o texto vai dizer que Saul vai procurar ela. Escuta o que eu vou dizer. O homem perdeu a jumenta não anda. A jumenta não é igual cavalo. É devagar, né? É devagar demais. Saul vai atrás para procurar a jumenta do pai. A perca fez Saul procurar o que estava dentro dele. Por quê? Porque o texto diz que ele está caminhando e quando dá 3 dias ele fala assim, eu não encontrei a jumenta do meu pai. Deus escondeu a jumenta, primeiro passo. Sim. Então Deus faz muitas vezes você perder algo e faz você entender que ele vai esconder algo de você. O texto diz que ele fala assim, vão votar. O Saul quer votar. Aí o seu senhor que estava do lado dele, o escravo falou assim, ó, não, eu conheço o profeta. Vamos na casa desse profeta, que esse profeta vai falar onde está essa jumenta. Saul não conhecia. Muitas vezes Deus faz nós perder algo para nós conhecer ele. Entendi. Para poder ter a presença dele verdadeira. Chegar no caminho, perder. Por isso que muitas vezes a pessoa perde alguém, a pessoa muitas vezes se aproxima de Deus, porque Deus quer mostrar para você que ele pode preencher de outra forma. De outra com Deus, forma. porque Deus sem Deus é impossível, né? Depois que... Aí o texto vai dizer que ele fala, então vamos lá, mas eu vou chegar como na casa do profeta de mão vazia? Não, eu vou te prestar algo que você entrega pro profeta. O texto vai dizer que Samuel está sentado e Deus falou assim para Samuel, o novo rei de Israel vai bater na porta. Samuel, um novo rei, vai bater na sua porta. O texto diz que ele bate na porta de Samuel, ele entra e ele vai ser separado do rei de Israel. Então tem coisas que Deus vai fazer em nossas vidas que eu costumo dizer que a presença de Deus é tudo. Saul não conhecia, algo se perdeu, ele conheceu e quando conheceu ele foi separado de rei. Então tem situações em nossas vidas que Deus faz nós perder algo. Para poder encontrá-lo. Para encontrá-lo. Pena que Saul, né, se perdeu depois. Se perdeu depois. Aí você vê a diferença? E aí é um Davi meio, é uma coisa meio eu costumo dizer essa pregação porque o Saul bateu na porta de Samuel. Agora Samuel vai ter que bater na porta de Jessé. Para ungir Davi. O primeiro Samuel sabia quem era. O segundo Samuel, Deus não falou quem era. Não. O primeiro bateu na porta e entrou para ser honrado. O segundo também ia bater na porta para ser honrado. E interessante desse Davi, que eu falo que eu costumo dizer que Davi é um jovem sonhador, que tudo que ele faz e tem êxito, porque matar leão e matar urso com mão não é fácil. Não é fácil. O urso pesava de 250 quilos, o urso era gigante.
Tudo que ele fez sem unção. Sem unção? Sem unção. É, porque ele só foi ungido por... Tudo que Davi fez, Davi não se preocupou com unção. Moral da história, tem uns que são, outros que não são. Tem gente que sempre quer fazer quando tem algo, algum cargo eclesiástico, eu sou pastor, sou evangelista. Não, você não precisa ser nada. Só fazer o Tem ID. que fazer o ID. O ID é o mais É importante, o mais né? importante que a unção. O texto diz que quando ele recebe a unção, aí vem um Golias. Sim. Aí ele dá o decreto pro Saúl, dizendo, ó, meu, eu sem unção matei urso. Sem unção matei leão. Imagina com a unção agora que eu vou fazer Agora, com com esse Deus me gigante. ajudando, faço qualquer Tá coisa, entendendo? né? Com Deus ajudando. Então eu costumo dizer que para você exercer algo, você não precisa ter unção. Só precisa ser. É igual você precisa ser uma luz. Eu sempre digo, até luz, na minha opinião, ó, até anotei aqui, você é luz do mundo, né? Luz não é para nós sermos vistos, na minha opinião, é para fazer ver as pessoas. Nós somos usados para fazer o outro ver, não para sermos vistos e notados. Eu acho que ser luz hoje em dia, o que está acontecendo, ser luz é você ajudar o próximo, não querer ser o holofote, porque as pessoas estão querendo muito cargo e muito aparecer, Sim. né? As pessoas querem o status que nós falamos hoje. Isso eu acho que Deus não se agrada, na minha opinião, né? Não, se eu for, não vai, se eu fazer, não acontece, tem muitos negócios. Eu fui ministrar numa igreja, tava eu e tava duas pessoas bem famosas também, né, nessa arte, né? Tava cheio o lugar, muito cheio. Imagino. Cheio, mas tô falando cheio mesmo. Cheio lotado. Aí por isso que eu tô falando, quem é não precisa ser. Aí eu tava lá e a pessoa falou assim, ó, o pastor Silas, você ministra amanhã, mas eu cheguei um dia antes para ouvir o rapaz ministrar, né? Falei, vou ouvir ele, vou ouvir, amanhã eu venho. Aí ele ministrou, Deus usou ele também. Aí quando foi para aí o meu dia, aí no outro dia ia ser outra pessoa famosa também, que era ser sábado e domingo um congresso. Aí tinha um obreiro, o obreiro falou assim, mas quem é esse menino aí? Quem é esse jovem aí? Aí eu falei, não conheço. Quando você chega que o ambiente não te conhece, eu costumo dizer que é mais favorável para a presença de Deus sair. Sim, Porque entendi. ninguém tá esperando nada de você. Isso, senão fica aquele holofote achando que você é o, né? É, e ninguém tá esperando. Quando ninguém tá esperando nada de você, aí Deus fala assim, É hoje, é vou hoje. bradar aqui. É data. Então que eu ministrei, que foi uma das maiores ministrações que eu ministrei. Eu falei que Adão fracassou no paraíso e Jesus venceu no deserto. Sim. Então foi uma das ministrações que acho que mais rompeu eu que. Todo mês eles me chamam pra estar lá. É engraçado, todo mês eu tô lá. E onde que é essa? Lá em Floripa. Lá em Floripa, todo mês eu tô lá. Tá. Eu vou mês que vem, eu já tô lá de novo. Eu conversei com você outro dia, você A estava pastora lá. Elizabeth tá lá. Ela de lá, Elizabeth. eu... Ela vem aqui na nossa igreja, ela vem direto. Quando ela vem aqui, eu vou trazer ela aqui no Porto. Isso, No me Seja Luz. fala, você me marca, a gente faz a Como é que é gravação com ela. segunda? Não Eu- tem o dia certo, não é tem? sempre 4 gravações por mês. Ah, mas a então, gente... ela sempre vem numa terça ou vem numa quinta. Que eu vou tentar trazer ela na quinta, que ela sempre pega para as mulheres, vou trazer ela cedo aqui. Eu vejo ela muito, ela faz todo dia uma live no TikTok, É. né? Ela Um é devocional assim mesmo. dela, eu assisto, ela é usada por Deus, assim, grandemente. Ela é né? porreta, ela foi Ela é. Ela é porreta mesmo. Eu gosto muito dela, mas eu queria que você, antes de você, eu vou pedir para você orar, eu quero te dar o meu Opa, livro, obrigado. Acordando com o Espírito Santo, que nunca mais se apareceu lá na célula, eu pensei, eu tenho que chamar ele Olha no que particular aqui. E como foi essa experiência? Essa experiência foi sobrenatural com Deus. Eu estava de manhã, tomei café e tinha uma agenda marcada com uma pessoa para conversar, uma mentora de Deus, e ela desmarcou. Ela desmarcou, achei estranho, subi, comecei a sentir uma dor no peito, uma coisa estranha. Falei, nossa, eu vou infartar. Deus comigo, ele vem como um fogo consumidor, quando ele quer falar mesmo. Eu subi para pegar meu sapato para correr para o hospital, que para mim, para o hospital, eu tenho que estar morrendo. Eu caí de joelho. Na hora que eu caí de joelho para pegar o tênis, ele falou, sou eu. Eu falei, é Deus, sabia que tinha alguma coisa, né? Sou eu, grande eu sou. Eu vim para te entregar uma coisa que eu quero que você faça. Daí eu falei, o quê? Ele foi falando, você vai escrever um livro. E eu discuto com Deus, né? Eu falo, não sei escrever um livro, não vou fazer um livro. Até ela, a Eliana, tem uma editora, ele me mostrou ela, para procurar ela, para ela, porque você conta a sua história e ela escreve.
Porque eu falei, eu não vou Entendi. saber escrever Sim. direito, daí ele me falou dela. Daí ele continuou conversando, falando para mim o que ele tinha para mim, as coisas que ele estava me entregando. Mas foi tão forte a unção, a voz dele aquele dia, que eu fiquei com a cara no chão chorando. Molhou o tapete, eu falando com ele falando comigo, que eu ainda falei para ele, mas o senhor vier todo, porque ele deu o nome do livro. O seu livro vai chamar Acordando com o Espírito Santo. Ainda Nossa. falei, Senhor, mas eu não quero acordar todo dia com a sua presença assim. Olha o que eu falei para Deus. Porque foi, era... foi tão... Depois você já tem a metade da história. Já viveu essa história. Eu tenho a outra, vou te entregar a outra metade. Daí, quando eu ia escrevendo, que a gente fazia reuniões, né? E eu ia contando a minha história e digitando e lembrando para contar para ela, ele vinha igual fogo e ele foi ministrando no meu coração, falando até versículos que eu não sabia com a minha história. Então, eu te falo que Deus é esse que te dá um livro e te ajuda a escrever o livro. Glória a Deus. Coloca a pessoa certa, que ele sabe, né? E te ajuda. Ele fez eu lembrar coisas do meu passado para escrever aí, que foi uma terapia junto com o livro. Você começa a escrever a sua história, vem Ai, a cura, né? Ele sim. vai te curando. Porque eu creio que Deus também não usa a gente com feridas, né? Ele tem que curar nós primeiros, Sarados. É isso daí mesmo. para a gente poder ser luz para ajudar as outras pessoas. Mas é isso, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo você, falar da sua igreja, fala um pouquinho mais de você e terminar com uma oração para Amém. nós. Eu sou da Tabernáculo da Glória, na rua José Dini, número 131. E um recado que eu tenho para os ouvintes, todos que estão me ouvindo aí, é que o seu testemunho já é edificação para muitas vidas, muitas mulheres, muitas pessoas, sabe? O texto diz que Elias abriu o Jordão, Eliseu abriu o Jordão. O texto diz que quando João vê Jesus, ele fala assim: ó, vem um que é mais poderoso que eu, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, as suas alpacas. O texto vai dizer que quando Jesus vai entrar nas águas, todas as pessoas dentro da cabeça estão dizendo assim: se Elias abriu o Jordão, Eliseu abriu o Jordão, Jesus vai abrir também. O texto diz que o Jordão não se abriu. O texto vai dizer que o céu se abriu. Uma pomba. Sabe aquele significado quando eu vi o seu livro? Está dizendo assim que a presença de Deus estava naquele lugar. Verdade. Quando a presença de Deus está no ambiente, automaticamente tem cura, libertação, transformação. O milagre de Elias, o milagre de Eliseu era uma mensagem de passagem. Vamos passar para o outro lado. A de Jesus, não. O batismo de Jesus era assim: a minha presença está nesse lugar. Que a sua vida, esse testemunho, essas pessoas que nos ouviram aqui, que você venha aprender essa lição. Que você venha acordar com Deus. Porque quando você acorda com Deus, o seu dia é maravilhoso. Acordar na oração, acordar no propósito. Hoje, quando acordei, já fiz meu devocional. Você que não faz, faça. Pega esse livro aqui, vai me dar esse livro que eu quero já acordar, porque é o primeiro passo. Você acordar com Deus. É comprovado, Geni. 10 pessoas que acordam, 7 pegam o celular. É verdade. Pessoa, pessoa que já acorda mexendo no travesseiro do meu celular. Então, quando você acordar, é hábito meu, acordo, não pego o celular. Vou direto pro livro, tomo meu café. Depois, quando acordei, vou e mexo no celular. Já deixo ele até longe. Porque senão nós rotinamos aquilo que é estável, que é a presença de Deus. Quer dizer, para essa pessoa que acordou, que está nos ouvindo, que você venha ser abençoado por Deus, que a presença de Deus está na sua casa, na sua vida, e que você vai acordar com o Espírito Santo mesmo. Amém. Porque quando nada mais preenche, descubra como encontrar um amor que nunca parte. Então, essa é a Ei, palavra exata. E quando eu te vi lá pela primeira vez, que o Tiago me chamou a fazer oração, que era algo que eu tinha levado uma coisa para uma fazer lá, a palavra lá, né? palavra. Eu me lembro que eu liberei uma palavra sobre a sua vida e falei que Deus ia te levantar, Foi que mesmo. Deus ia te capacitar, que Deus ia te dar estrutura. Não é pelo aquilo que você é, pelo aquilo que você carrega dentro de você. Amém. Você carrega uma sinceridade, eu vi que você carregava uma paz, você carregava uma presença de Deus. Eu pude ver uma presença de Deus. Amém. E que essa presença de Deus ia abençoar você, as pessoas que estão no estúdio, também todas as pessoas que estão ajudando aqui. Que essa graça e essa paz, quando eu cheguei aqui, vai estar reinando sobre a vida de vocês cada dia mais. Amém. Tá bom? Amém. Fazer essa oração, Vamos. abençoar essas pessoas que estão me ouvindo, essas mulheres guerreiras.
Eu tenho certeza que Deus vai abençoar mais. Poderoso Deus, eterno Pai, nos encontramos nessa segunda-feira, ó Pai, meu Deus, de manhã, te agradecendo por tudo. Abençoa a vida da Geni Navarro. Abençoa, meu Deus, as pessoas que estão trabalhando, se empenhando, ó Pai, meu Deus, também nesse projeto. Seja a luz. Eu profetizo, ó Pai, meu Deus, toda sorte e bênção a esse ouvinte, que haja uma presença, meu Deus, quando ele ouvir essa liberação da Tua palavra. Eu, como profeta, libero as bênçãos dos céus, que venha ter uma semana de janelas abertas. Abençoe, ó Pai, capacita, realize coisas grandes, ó Pai. Também abençoe, ó Pai, meu Deus, estude, abençoe, meu Deus, porque vai ter crescimento nesse lugar. É um tempo novo, ó Pai, meu Deus, um tempo que muito que as pessoas não entendem, não vão compreender, mas o que o Senhor vai fazer aqui vai ser surreal. Eu libero essa palavra sobre esse lugar que eu estou assentado, que será, ó Pai, meu Deus, uma das maiores potências em nome de Jesus, para a sua palavra ser levada, para a sua palavra ser ministrada, para pessoas serem impactadas, para as pessoas serem ministradas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito Amém. Deus obrigada, Silas, abençoe. pela sua presença. E você fica conosco, ative o sininho, siga meu canal para mais conteúdos como este. Amém.